Olá, seja muito bem-vindo à live da Oliveira e Carvalho Auditoria e Consultoria. Hoje é com enorme satisfação que, a pedido de nossos clientes, nós estamos trazendo para trocar uma palavra com as empresas a quem atendemos, o senador Flávio Bolsonaro, que daqui a pouco vai estar aqui a gente abordando especificamente o tema medidas para a retomada do crescimento econômico. É um momento muito especial para a gente atravessa uma fase muito difícil do nosso país, com a questão da Covid-19, e a gente costuma dizer que na empresa que momentos de dificuldade servem, na verdade, para nos tornar mais fortes. Nós verdadeiramente acreditamos isso e praticamos isso como valor. Culturalmente, a gente tende a entender o fracasso como uma coisa ruim, mas na verdade, a verdade é que nós acreditamos que o fracasso é tão somente uma oportunidade de nós recomeçarmos de uma forma mais inteligente. No nosso coração, nós vamos conseguir passar por esse momento e vamos sair disso aqui mais fortes. Conosco agora, então, o excelentíssimo senhor Flávio Bolsonaro, senador da República pelo Estado do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo, senador. Zé Carlos, obrigado aí pela oportunidade. Boa noite para todo mundo que nos acompanha. E parabéns aí pelo seu trabalho de esclarecimento, né? E espero que eu possa ser útil aí com algumas informações do muito que o governo do presidente Bolsonaro tem feito para ajudar o nosso país a sair dessa gravíssima crise e que ainda, infelizmente, está contando aí com aquela torcida, né, Zé Carlos, do quanto pior, melhor, tá cheio aqui em Brasília. Mas a gente vai conseguir, se Deus quiser, dar a volta por cima e com uma equipe muito competente e um presidente predestinado, né, e com o coração verde e amarelo, a gente vai conseguir sair dessa com toda certeza. Verdade. E um verdadeiro nacionalista, né, senador? O que o nosso presidente atravessou para poder estar à frente da nação hoje, ele verdadeiramente está predisposto a dar a sua própria vida em prol do nosso país, né? A gente viu que isso aconteceu, a gente tem muita admiração. Flávio, a Oliveira e Carvalho atende hoje a 1.300 clientes de norte a sul do Brasil, né? Então a gente atende clientes de grande porte, de médio porte, de pequeno porte, sempre orientando as empresas como é que elas devem pagar impostos de forma apropriada e, quando possível, recuperarem os impostos que pagaram indevidamente. Esse é o nosso core business. Então, a gente tem a oportunidade de conversar com bons executivos, com gente de todo tipo. E é impressionante. Os empresários executivos, de maneira geral, percebem o esforço que o governo está fazendo para colocar a economia no trilho. Quer dizer, mesmo diante de situações em que, às vezes, politicamente, e essa não é a nossa pauta, não, politicamente a coisa não caminha como deveria acontecer, a gente vê que o governo ele não se omitiu. Quer dizer, só em tempos de coronavírus, a gente estava fazendo uma análise do que o governo já colocou na economia para que a gente pudesse combater e atravessar esse momento difícil. E aí tem empréstimo do BNDES para empresários, por mais ou menos aí 200 bilhões de reais. Empréstimo da Caixa Econômica Federal, em torno de 100 bilhões de reais. O governo, para manter a mão de obra, para evitar que as empresas dispensassem os colaboradores, se comprometeu a estar arcando com uma parte da folha de pagamento. Editou aquela medida para que as empresas pudessem reduzir o valor da folha, evitando que as pessoas fossem mandadas embora. Mais de 1 milhão de pessoas foram incluídas aí no benefício do Bolsa Família, né? Eu vi o ministro Paulo Guedes colocando na última reunião ministerial que ele preferia correr o risco de eventualmente ter alguém no Bolsa Família de forma indevida, mas que o momento justifica a gente correr esse risco porque a gente precisa, sobretudo as pessoas que não têm emprego formal, precisam ter de onde tirar dinheiro para sobreviver. E aí o governo foi lá e bancou lá R$600 por pessoa para poder ter condição de comprar comida. Então, assim, a gente percebe, às vezes, um esforço de parte da mídia para denegrir o governo, mas o governo, de maneira nenhuma, manteve-se omisso. Somando tudo que o governo já investiu, a gente chega a quase R$1 trilhão. E aí, para a gente comparar banana com banana, Flávio, eu estava fazendo uma analogia com que os países em desenvolvimento investiram em tempos de Covid e a gente investiu várias vezes mais do que um país em desenvolvimento, que é a nossa base de comparação, investiu em tempos de Covid, e a gente comparou o que os países desenvolvidos
gastaram em tempos de Covid. E assim, a gente, um país de desenvolvimento, gastou mais do que a média dos países desenvolvidos para poder lidar com a Covid. Quer dizer, tudo isso aí reflete um esforço gigante do governo em não se omitir, muito pelo contrário, lidar com a situação de uma forma muito profissional. E a gente tem percebido isso. Então, colocando aqui para ti, né, o que os empresários que nos assistem, os executivos que nos assistem, as pessoas com quem a gente conversa, a gente percebe o esforço que a gestão vem fazendo. Parabéns, é o que a gente tem a dizer. Zé Carlos, obrigado, tudo que você falou é verdade. A gente pode entrar aqui em vários detalhes, né, mas você falou, a gente teve a precaução aí de tudo que nos acusavam antes das eleições, antes do início do mandato do presidente Bolsonaro, ele vai provando que é exatamente o contrário. Ele valorizou o programa do Bolsa Família, atendendo aquelas pessoas que mais precisam de verdade, com o que a gente economizou de combate às fraudes, que a gente tirou desse benefício aquelas pessoas que não precisavam estar com economia milionária, a gente pôde trazer para dentro do programa essas 1.200.000 famílias para que fosse atendido, ainda mais nesse momento de dificuldade. Tem a questão dos 38 milhões de informais, aqueles que sempre foram invisíveis, Zé Carlos. É para todos os governos. Sempre viveram do seu trabalho honesto, suado, trabalhando essa semana para pagar a conta da semana que vem, para ter o que comer em cada semana que vem. Imagina, de um dia para a noite, essa loucura de alguns prefeitos, governadores, decretando quase um lockdown, um fechamento total. Para essas pessoas, imagina o sufoco que não foi. E desde o início, o presidente Bolsonaro se preocupou muito com essa parcela da população. E quando ele ia às ruas para captar em loco ali, para sentir na pele, Zé Carlos, o que essas pessoas estavam sofrendo e defender que essa segunda onda gigante, além da onda gigante da Covid, né, que tá se aproximando e vai explodir a qualquer momento, mas não fosse toda essa mobilização, e aí faço justiça, Zé Carlos, também com apoio do Congresso Nacional, às vezes do Supremo Tribunal Federal também, e não seria possível fazer essa preparação. E mais, vale lembrar sempre que o governo Bolsonaro fez seu dever de casa. Você colocou muito bem, só com que a gente está investindo nesse momento, chegando a quase R$1 trilhão, Zé Carlos, é o que a gente estimava economizar com os 10 anos após a reforma da Previdência. Portanto, o R$1 trilhão que nós aprovamos a reforma da Previdência no ano passado, que nós esperávamos economizar durante 10 anos, estamos investindo agora, direto ainda esse ano. Então, fora isso, o enxugamento da máquina pública que foi feito, o presidente Bolsonaro cortou mais de 20.000 cargos em comissão, reduziu quase a metade o número de ministérios, está conduzindo a máquina pública ali, mão de ferro, economizando aonde é possível em cada detalhe. Então, isso tudo permitiu que o governo tivesse, nesse momento, saúde financeira para atender quem mais precisa. Agora, esses recursos não são eternos e, certamente, o país não aguenta mais 3 meses, por exemplo, 4 meses, arcando com todos esses ônus, já que o próprio Supremo Tribunal Federal decidiu que quem faz a gestão ali da saúde, principalmente, são os prefeitos e governadores, e cabe aqui à União, principalmente, chegar com os recursos financeiros. É o que a gente tem feito, é o que o presidente Bolsonaro tem feito. Fora isso, sem falar, Zé Carlos, dos mais de 30.000 repatriados, mundo afora, que voltaram para o Brasil, todas as precauções que nós tomamos, ainda quando a OMC nem tinha decretado a pandemia, que oficialmente foi no dia 11 de março, mas nós já tínhamos aqui, desde janeiro, nós já tínhamos aí feito aquele resgate dos brasileiros lá em Wuhan, na China, onde se iniciou toda essa pandemia. Então, assim, a gente fez o dever de casa e, graças a Deus, a gente tem muito ainda a fazer, mas está tudo no planejamento. A gente vai conversar aqui agora sobre o planejamento, que está sendo feito. E eu confio muito no trabalho de toda a equipe econômica, do ministro Paulo Guedes, a equipe lá do Ministério da Infraestrutura, do ministro Tarcísio também. Então, a nossa preocupação de retomada da economia ela é real e nós estamos, acho que, bastante avançados em começar esse processo de retomada da economia. Graças a Deus. Que coisa boa, senador, a gente ouvir, porque, de maneira geral, parte da mídia tem o cacoete, o mau hábito de enxergar o lado ruim das coisas. Se a gente for olhar hoje para a quantidade de pessoas que foram curadas pela Covid, o número é muito maior, e aqui eu não estou fazendo pouco caso, nem minimizando as mortes que houve, não é verdade? Porque uma pessoa que perde um ente querido não quer nunca entrar em estatística, é claro,
mas a nossa obrigação é enxergar as coisas pelo lado positivo. E assim, poxa, a gente tem tanta coisa boa para poder reportar, para mostrar que o governo está fazendo. Então, assim, puxa vida, a gente tem muito orgulho. De maneira geral, a classe empresária está muito satisfeito com o que vem sendo desenvolvido pelo governo. E a gente quer muito que as coisas voltem logo a funcionar, sabe, Flávio? Porque esse papo de fique em casa, claro, puxa, quem é um grupo de risco, não é verdade? Pessoa que tem cardiopata, que tem uma diabetes, precisa tomar cuidado, de fato, com o Covid. Mas, assim, não dá para a gente parar o país por conta disso, porque o dinheiro não é infinito e não dá em árvore, né? Então, com o devido cuidado, a gente precisa voltar a funcionar. Eu agora estou falando especificamente aqui do sul do país, e aqui no sul muitas coisas já voltaram a funcionar, né? Não só serviços essenciais, mas a gente tem restaurante funcionando, academia funcionando, e com o devido cuidado. Então, respeita-se uma distância mínima entre as pessoas, tem que fazer isso com máscara, tem álcool gel na entrada, mas o país voltou a funcionar, né? Então, a gente espera que o que está acontecendo, por exemplo, hoje em Santa Catarina, que isso seja, que a vanguarda em termos de funcionamento, que isso seja reproduzido em breve no resto do país. Você pode ver, Zé Carlos, pode ser coincidência que eu vou falar aqui, tá? Mas para reflexão de quem está nos assistindo aí, os estados onde explodiu a quantidade de mortes por Covid, coincidentemente, muitos deles são de oposição ao governo Bolsonaro. São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará. Olha que curiosidade. Você está falando aí da postura dos governantes em cada ente. Se você somar, Zeca, a quantidade de mortos nos estados que fazem limite com São Paulo, pega ali Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná. Se você somar, tirando o Rio de Janeiro, obviamente, se você somar os estados que fazem limite com São Paulo, a quantidade de mortes não chega a 10% do que foi o estado de São Paulo. Imagina um estado como Minas Gerais, gigantesco, população, né, de mais de 20 milhões de habitantes e pouquíssimas mortes. Quer dizer, lá houve um compromisso, houve uma unidade em torno do combate ao vírus. E em outros locais, com aí o patrocínio de grande parte da mídia, Zé Carlos, houve uma união contra o governo Bolsonaro. Hoje você vê a todo momento até pessoas derrotadas nas urnas, né, como aí vi há pouco o Ciro Gomes falando, né, o Haddad, eles o tempo inteiro com a narrativa de querer botar no colo do presidente Bolsonaro tudo de ruim que acontece quando a gente sabe, né, que o próprio Supremo definiu que a competência da gestão da Covid, a operacionalização disso, ficou muito mais a cargo de governadores e prefeitos. E não à toa, a Polícia Federal agora fazendo um grande trabalho, está trazendo a público toda a roubalheira que houve exatamente por parte daquelas pessoas que até em tempos de crise, com milhares de pessoas morrendo, fica aqui também esse exemplo, a minha solidariedade a todas as famílias que perderam alguém por causa desse maldito vírus chinês, a gente sabe, né, que houve ali uma concentração de uma disputa de narrativa, quer dizer, anteciparam a eleição ou continuaram a eleição. Aqueles derrotados nas urnas o tempo inteiro não estão preocupados em achar uma solução. Então, por isso que eu fico muito feliz de estar aqui conversando com você, Zé Carlos, e para poder falar um pouquinho, né, do trabalho que tem sido feito por todo esse time de pessoas que são ali, que vestem a camisa do Brasil, não é da boca para fora, que na iniciativa privada as pessoas podiam estar ganhando aí 100, 200 mil por mês e abrem mão disso para estar num projeto de reconstrução do nosso país, pessoas competentes ali. Enfim, acho que a gente está no caminho certo. Agora, se a mídia ajudasse um pouquinho, grande parte da mídia ajudasse um pouquinho, seria fundamental. Eu percebo aqui em Brasília um ambiente de querer uma estabilidade, uma paz para o presidente Bolsonaro governar. E é isso que a gente tem buscado o tempo todo. Então, todos os investidores que estão nos ouvindo podem ter a convicção de que esse clima de guerra, de desconfiança, né, de golpe, que eles alimentam todos os dias no seu site, nas páginas dos seus jornais, isso não tem a possibilidade de acontecer, porque o presidente Bolsonaro foi eleito democraticamente, respeita o Congresso, ficou lá 28 anos. Ele conhece lá, Zé Carlos, com a palma da mão. Ele sabe como lidar. Então, ele tem esse compromisso, né, de buscar
essa harmonia entre os poderes. Óbvio, todos os poderes têm que fazer cada um a sua parte. Não adianta ficar só um lado fazendo, tomando bomba, 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 e o outro lado não faz a sua parte. Então, acho que é um momento de reflexão, mas só para tranquilizar todo mundo. Não existe isso, esse clima que grande parte da imprensa cria, Zé Carlos, de Guerra Fria. Olha, o presidente Bolsonaro está ali, né, desconfiado, que está encurralado, que vai levar um golpe por parte, seja do Supremo, seja do Congresso. Então ele vai, em consequência disso, promover uma espécie de golpe militar. E aí o outro lado fica desconfiado. Como é que o presidente vai... Isso não existe. Isso não tem a menor possibilidade disso acontecer. O presidente Bolsonaro está diariamente em contato com membros do Congresso Nacional, com o presidente da Câmara, do Senado, do Supremo Tribunal Federal. Ele constrói diariamente essa harmonia, busca o diálogo. E a empresa, como você falou, tem um interesse escuso, porque ele literalmente secou a fonte, ele cortou a fonte de grande parte da mídia, que estava mal acostumada a viver na teta aí da viúva, sugando os recursos públicos, uma espécie de chantagem. Olha, se não me der o dinheiro, eu vou explodir a sua imagem perante a opinião pública. Só que hoje, graças a Deus, nós temos as redes sociais. E aqui não tem filtro, aqui não tem censura, pelo menos por enquanto. Não tem censura. Enquanto tiver esse instrumento para usar, é muito importante para levar a informação bruta da fonte originária direto aí para todo mundo que nos assiste. E você colocou uma coisa muito, muito interessante, Flávio, a questão da narrativa, né? A gente tem determinados veículos aí da mídia veiculando que o Brasil tem um número gigante de mortes por conta do Covid-19. Assim, eu preciso comparar banana com banana. Né? Eu não posso comparar o Brasil com Portugal, eu não posso comparar o Brasil com a Espanha. A nossa população é infinitamente maior da população de Portugal e de Espanha. A conta real em termos de Covid tem que ser feita pelo número de habitantes. Número de morte por 100 mil habitantes. Número de morte por 1 milhão de habitantes. Número de morte... E se a gente fizer isso, o Brasil fica em 17º. Então, assim, o que a gente vem fazendo aqui funcionou. A nossa gestão funciona. Quer dizer, é uma covardia que a gente vê. Agora, o que me deixa mais feliz, sabe o que é, Flávio? É porque nós temos... E aí, cada um com a sua religião, sabe? Não é... Mesmo quem não acredita em alguma coisa, nós temos Deus no nosso coração e nós temos a verdade do nosso lado. E creia, meu amigo, a verdade sempre vai prevalecer. Pode demorar muito, pode demorar pouco, mas no final a verdade prevalece. Então, assim, quer-se verdadeiramente o melhor para o Brasil. Isso fica claro quando o nosso presidente ele faz o discurso dele. Tem uma frase do Paulo Guedes, né? Você me desculpe, que diz assim, entre uma pessoa, né, com maus modos e bons princípios, ou alguém com, não sei se você ouviu isso, com bons princípios e maus modos, né? Nosso presidente fala palavrão. Puxa, que bom que ele é autêntico. Aí a mídia pega, o sujeito fala para não enche o saco. Ele fala que vamos olhar para as ações, né? O que o governo vem fazendo para funcionar. Entre olhar o que o presidente fala, uma coisa ou outra, o que ele faz, funciona o que ele vem fazendo. Então, assim, está se fazendo tanta coisa, mas tanta coisa, nós estamos enxergando. Que bom, senador. É aquela frase, né, Zé Carlos, que falam que eu prefiro uma verdade tosca do que uma mentira fofinha. Né? E esse é o presidente Bolsonaro. Eu acho que esse é o principal valor que o eleitor viu nele, né? A verdade, a coerência, o compromisso com o país. Então, isso ninguém vai tirar, o apoio popular ele continua tendo, apesar de todos esses ataques, como você falou. Eu não tenho dúvida que quem está no comando é Deus. Né? Deus operou o milagre dele estar vivo, operou o milagre da eleição dele e certamente vai continuar operando o milagre da permanência dele e, se Deus quiser, da reeleição dele, porque a gente não vai ter uma oportunidade tão cedo de ter um presidente comprometido. Eu sou aqui testemunho ocular do grande empenho dele, a seriedade e a dedicação. Você vê que ele está com um desgaste até físico já bastante aparente. Ele se dedica full time. O cara é workaholic, é o tempo inteiro tomando decisões difíceis e pedindo a Deus sabedoria para tomar decisões corretas. Né? Então, eu quero agradecer já o apoio que todo mundo está nos dando. Esse suporte é fundamental. Tá? Então, esse negócio de impeachment não tem o menor cabimento. Não tem o menor cabimento um presidente honesto, que tem o apoio popular, né, que respeita as instituições, que cumpre tudo aquilo que está dentro da Constituição completamente. Então não tem por que cair nessa narrativa mentirosa de quem quer derrubar o presidente, porque isso é impossível de acontecer. Só Deus tem esse poder. Amém. Coisa boa.
Vamos lá, senador. O que mais que você pode trazer para o nosso empresário? É o seguinte, que está sobrevivendo? na verdade, Zé Carlos, é uma mensagem de otimismo, né? E principalmente aqueles que têm uma visão global e que são investidores internacionais ou aqui de dentro, podem ter certeza que o Brasil vai se tornar o grande celeiro de oportunidades, a partir do fim da pandemia, porque nós estamos fazendo dever de casa, como eu te falei. Há uma preocupação permanente do governo de desburocratizar uma série de procedimentos. A gente está falando da parte da economia. O Paulo Guedes vai lançar daqui a pouco aquele programa da carteira verde e amarela bastante completo, unificando os programas sociais, criando uma janela de saída para que essas pessoas que dependam do poder público possam buscar caminhar com as próprias pernas. Há essa luta aí permanente, muito difícil na área da educação, de desaparelhar esse setor, de fazer com que as nossas crianças e adolescentes aprendam as coisas que são úteis na sua vida futura dentro dos bancos escolares, dar um foco maior no ensino universitário para aquelas cadeiras, Zé Carlos, que vão colaborar com o crescimento do país, a área de tecnologia, engenharia, economia, aquelas coisas que agreguem, como a gente viu, como o presidente viu na pré-campanha, no Japão, na Coreia do Sul, em Israel, nos Estados Unidos. Lá um foco, a universidade pública, ela é para aquilo, né, que você vai poder investir, por exemplo, aqui no Brasil. É o país, né, que tem, acho que, o maior local de commodities, por exemplo, e a gente exporta quase tudo in natura. Quer dizer, nossas universidades estão formando uma mão de obra que seja ali, torne o Brasil um pioneiro em trabalhar, em agregar valor a essas commodities, para que nós possamos viver, né, da exportação desses produtos com valor agregado. Não está. Então, há uma luta permanente disso. E todos os nossos programas, né, como eu falei, tem uma parcela gigantesca já, Zé Carlos, de serviços digitalizados, né, que a gente buscando otimizar aqui a legislação trabalhista. Há todo um esforço para a unificação, né, dos nossos impostos para que sejam simplificados. A proposta principal que está lá é uma unificação, inicialmente, dos impostos, dos tributos, né, federais, e aí depois uma janela para os estados e municípios que quiserem aderir a esse programa. Tem uma série de compensações e eles têm que se comprometer com algumas coisas também. Então, no momento adequado, o ministro Paulo Guedes vai trazer essas informações mais detalhadas para nós. Uma outra coisa que eu queria deixar de mensagem também, que eu acho que o grande setor de oportunidades, Zé Carlos, vai ser no campo da infraestrutura aqui no Brasil. O ministro Tarcísio, junto lá com o seu secretário executivo, Marcelo Sampaio, eles têm uma equipe gigantesca lá, um trabalho incansável de fazer todo o mapeamento. Então, vão ser assim, só para alguns dados aqui, né, que eu já posso falar, porque o próprio Ministério me passou. Né, vão ser aqui, a gente está fazendo um programa que vai gerar milhões de oportunidades de emprego. É só com obras públicas, investimentos aqui públicos inicialmente, mas sempre também buscando a parceria com o setor privado. São 155 obras previstas ainda para 2020, com a expectativa de geração de 1 milhão de empregos diretos. E se você pegar aqui, vamos separar por empreendimentos. Empreendimentos rodoviários, a gente estima aqui que serão 65 obras com geração de 960 mil empregos. Empreendimentos aquaviários, a gente tem aqui uma proposta que vai ser colocada em pauta, Zé Carlos, da BR do Mar, para a gente usar esse grande ativo que Deus nos deu, que são os nossos rios e a nossa extensa costa, né, oceânica, para usar como via para transporte não apenas de passageiro, mas principalmente de mercadorias. Então, a gente tem aqui, com relação ao aquaviário, são 46 obras e empreendimentos, gerando 204 mil empregos. Empreendimentos aeroviários, são 35 obras em aeroportos, gerando 41 mil empregos. E nos empreendimentos ferroviários, 7 obras gerando 77 mil empregos. Então, esse todo é o planejamento que está sendo estudado, colocado no papel para muito em breve isso começar a acontecer, seja enviando-se propostas e aprovando-se medidas no Congresso Nacional, seja acelerando-se aí as concessões de portos, aeroportos e rodovias. Tá? Mas esse é o programa Pro Brasil que a gente está lançando, que vai basicamente aí permitir com que as concessões, né, possam acontecer de uma forma potencializada para a iniciativa privada, e também quais são ali as diretrizes, Ricardo? Fazer com que aumente-se o ritmo dessas obras, para que elas possam acontecer mais rapidamente e possam começar também de uma forma mais imediata. Então, está tendo toda uma preocupação por parte do governo federal de implementar isso quanto antes
e, com certeza, a área da infraestrutura vai ser aí o principal celeiro de oportunidade para os grandes investidores, porque vão ter segurança jurídica aqui. O Congresso Nacional, talvez daqui a 2 semanas, o presidente Davi Alcolumbre coloque em pauta o marco regulatório do saneamento básico, que vai ser fundamental também para a geração de milhões de oportunidades de emprego, e fazer finalmente, já que as prefeituras, os governos estaduais e a própria União estão descapitalizados, eles possam conceder isso à iniciativa privada para que exista investimento e finalmente possamos ter aí esgoto e água tratada para a grande maioria da população brasileira. Então, isso que a gente está perseguindo o tempo todo, inclusive sem vaidade, né, cara? Pegando obras que estavam inacabadas nos anos passados e dando prioridade para finalizar essas obras, exar toda uma responsabilidade por parte de toda a equipe do governo em todas as áreas. E eu lamento, como você falou no início, que uma parte considerável da mídia, especial a Globo, esteja aí elegendo o presidente Bolsonaro como um inimigo e causando uma série de intrigas entre membros dos poderes aqui em Brasília, como se houvesse alguma ameaça a ordem democrática, o que óbvio que não existe. Imagina, o presidente Bolsonaro vai ficar articulando agora para dar um golpe nele mesmo. Ele já está no poder, ele já venceu as eleições. Não tem lógica isso. E essa mensagem de tranquilidade, de otimismo que eu queria passar aqui para o seu público nessa live. Perfeito. Flávio, eu contei aqui, já tem mais de 50 medidas tomadas pelo governo para crescimento da economia, né? Tem uma pergunta que me foi feita aqui, na verdade uma sugestão por um empresário que é cliente aqui da Oliveira Carvalho. Aliás, é tanta notícia boa, para quem está chegando aqui agora na nossa live e não pegou o começo da live, ela vai estar disponível no Instagram, né, @aoliveiraicarvalho, e também no nosso site, né, oliveiracarvalho.com. Flávio, uma sugestão que deram aqui. Puxa, o nosso presidente, que tanto faz pelo Brasil, poderia gastar mais tempo mostrando o que tem feito de bom, ao invés de rebater o que tem feito de ruim. Quer dizer, eu já ouvi esse comentário. O nosso presidente, que fica magoado, é claro, porque ele está se doando e tanta gente batendo, mas talvez uma linha de ação fosse: a gente está fazendo tanta coisa boa, o governo está fazendo tanta coisa boa, vamos mostrar o que está sendo feito. E aí eu posso falar do meu dia a dia, né? O que a gente faz aqui na Oliveira Carvalho é orientar as empresas a pagar impostos da forma correta, né? O que a gente já viu? Um projeto de reforma tributária voltado para a simplificação de impostos. Flávio, assim, as empresas gastam muito para aderir à legislação, né? A gente tem mais de 1 milhão de leis em vigor, se a gente somar as leis federais, estaduais e municipais, né? Se a gente consegue enxugar isso de alguma forma, sobra recurso, sobra tempo, sobra energia para o empresário poder colocar o foco dele no negócio dele. E o governo já se mexeu e já mandou um projeto de reforma. A coisa está caminhando, agora depende do Congresso Nacional, não depende mais do Executivo. Uma outra coisa boa que a gente viu aqui, um comentário que foi feito aqui por um executivo, um CEO de uma empresa, ficou muito feliz com a extinção do voto de Minerva do CARF. Né? Eu queria falar aqui agora. Por favor, fica à vontade. Fica à vontade, você isso aí foi uma decisão pessoal do presidente, orientar, obviamente, os seus líderes do governo no Congresso, na Câmara e no Senado, para manter esse item, né? Porque o voto de desempate tem que ser pró-contribuinte, né? Porque pró, né? Inclusive contrariou, na época, a orientação do ministro da Justiça, Sérgio Moro, né? Que tinha orientado para que o voto de Minerva continuasse sendo com fisco e não com contribuinte. Então, assim, são pequenos detalhes que não são pequenos, né, que mostram qual é o ânimo do presidente, né, de desburocracia. Por exemplo, com relação ao Inmetro, aí, estavam querendo estipular um novo taxímetro para os taxistas aí, que fosse digital. Eu esqueci agora o nome certinho que dá para a máquina que fiscaliza ali a rodagem de caminhões, de táxis. Que queriam mudar esse aparelho, ele pensando que isso ia ter um custo aí de alguns milhares de reais para os trabalhadores autônomos. Ele vetou. Não, mantém o que está aí. Não vou criar mais ônus para o trabalhador. Então, é o tempo inteiro ele preocupado em fazer com que aquela promessa de campanha dele, Zé Carlos, de tirar o Estado do cangote do cidadão, fosse sendo cumprida. É o que ele está fazendo, né, diariamente, o que ele persegue aqui diariamente. E quem se coloca contra, ele sempre fala: quem é contra essas minhas bandeiras
está no governo errado. E ele tem sido bem coerente com isso. E tem feito mesmo, Flávio, porque, infelizmente, a Receita Federal ela se posiciona, e aí, com devido cuidado, para não generalizar, porque tem auditores fiscais extremamente conscienciosos, eles estão sujeitos ao princípio da legalidade estrita, não tem tanta autonomia, mas, infelizmente, a gente vê muitos processos administrativos tributários irem parar no CARF de temas que já estão pacificados. Então, assim, quando o Supremo Tribunal Federal resolve uma questão tributária numa decisão em repercussão geral, ou quando o STJ, quando a matéria não é constitucional, quem dá a palavra final em direito tributário é o STJ. E aí o STJ publica uma decisão em sede de recurso repetitivo, quer dizer, são temas que já estão juridicamente resolvidos. Infelizmente, a gente vê que, às vezes, a coisa não é respeitada no âmbito da Receita. E a gente vê o esforço do presidente se transformando em ação. Quer dizer, essa medida agora de acabar com o voto de qualidade do CARF é uma forma de prestigiar o empresário e de fazer prevalecer a decisão do judiciário definitiva. Então, isso fez uma diferença gigante. É porque tem coisa que é pequenininha, que às vezes as pessoas não têm noção, mas faz muita diferença. Quando você, por exemplo, quando o presidente, por exemplo, ele tornou desnecessário, eu nem sei se depois isso mudou ou não, mas ele tornou desnecessária a publicação de demonstrações contábeis em jornal. Meu Deus, mas olha quanto dinheiro que a empresa economiza, e o dinheiro que o empresário economiza com uma formalidade dessa, ele pode usar para o processo produtivo. Infelizmente, essa especificamente aí, Zé Carlos, que para quem não sabe o que a gente está falando, né, as empresas são obrigadas a publicar o seu balanço em jornais impressos de grande circulação, né, para cumprir um quesito legal. O presidente enviou uma medida provisória para o Congresso Nacional, permitindo que, ao invés de gastar dinheiro para que fosse publicado em veículo impresso, ele pudesse simplesmente postar na rede mundial, né, na internet, e o objetivo estaria atingido do mesmo jeito, dar publicidade para aquilo. Mas só que, infelizmente, o presidente da Câmara deixou caducar essa medida provisória, atendendo, não sei se atendendo algum pedido, enfim, mas infelizmente a medida provisória caducou e hoje os empresários voltaram a ter que arcar com esse ônus, né? Ou seja, esses recursos podiam estar sendo reinvestidos na empresa, que podiam estar sendo reinvestidos em aprimorar um produto, um serviço, ou contratando-se mais gente para ampliar a empresa, tem que ser usado para gasto em publicidade no papel, quando isso estava facilmente atendido via internet. Todo mundo faz consulta hoje pela internet. Ninguém pega um jornal, um diário oficial, para ficar lendo. Inclusive, o Diário Oficial da União também tem a versão digital aí, acabou a versão impressa. Perfeito. Tem um comentário aqui, Flávio, de um empresário que tem uma atividade, o regime tributário dele é simples nacional, então é um empresário que fatura até 4.800.000 reais. Ele ouviu dizer agora, ele viu a reunião ministerial, e o governo pontuou que vai disponibilizar capital de giro para empresas optantes pelo Simples Nacional. Parece que vai pegar o faturamento do ano anterior e vai disponibilizar até 30% para poder financiar o capital de giro das empresas. É isso mesmo? Não só o capital de giro, né? Há uma linha de crédito para que aquele empresário que negociou com o seu empregado e teve uma redução salarial, a União vai arcar com esse complemento, com essa diferença, para manter aí o padrão salarial. E também há, além disso, há a possibilidade de linha de crédito para as pequenas, médias e acho que as grandes empresas também, o que está sendo aí estudado pela economia, é criar uma linha de crédito para financiar a folha de pagamento, né? Também não sei qual é o limite, e hoje em dia até 10 milhões de reais, já as empresas já estão atendidas. Ele vai ampliar, então, não sei, talvez para em torno de 100 milhões de reais ao mês para bancar a folha de pagamento. E esse é um controle que dá para fazer, porque o Banco Central tem um controle, né, dos custos com os empregados, então esse dinheiro nem passaria pela empresa, né? Seria o governo federal direto na conta do empregado, e também isso que você está falando, que são linhas de crédito para o capital de giro. Então, o governo está se empenhando aí, incansavelmente, em fazer com que isso, na verdade, se torne prático, porque a legislação que foi feita anteriormente também, Zé Carlos, o Paulo Guedes falou recentemente sobre isso, parece que os bancos estavam exigindo algumas garantias, né, que eram descabíveis nesse momento de crise, enfim, e burocratizando o processo de liberação dos recursos. Então, o próprio ministro Paulo Guedes, enxergando essa dificuldade, já também está propondo essa mudança para facilitar, né? Naquela linha que você falou, não vamos desconfiar do contribuinte, vamos dar um voto de confiança para ele, e aquele que errar, aquele que tentar fraudar,
depois a União, o poder público tem o dever aí de correr atrás e responsabilizar, e cada um arque, né, com as suas responsabilidades. Então, é isso que a gente tem buscado fazer o tempo inteiro aqui, sem abrir mão com a parcela de responsabilidade que o governo federal tem com relação ao combate ao Covid, ao vírus especificamente. Os números estão aí para mostrar que o governo tem feito a sua parte, mas também pensando muito em que as consequências desse vírus sejam piores do que o próprio vírus, né? Como o presidente Bolsonaro tem falado com frequência, aí, preocupado com a manutenção de empregos. E, inclusive, já houve a divulgação desse dado, a gente falou no início, que a estimativa nossa é que a gente, enquanto outros países, como os Estados Unidos, perderam cerca de 30 milhões de empregos, né, durante esse ano, o Brasil conseguiu segurar e impedir 10 milhões de vagas de empregos fossem perdidas. Então, a gente acredita que o Brasil, com a ajuda do Congresso Nacional, do Supremo, da população, e se Deus quiser, em algum momento, a imprensa seja tocada com relação a isso, eu estou generalizando uma parte da imprensa, o Brasil tem tudo para fazer aquela recuperação que o Paulo Guedes tem dito em V. A gente está aqui na crise caindo, mas vamos bater no fundo e subir rápido. Vamos criar uma rampa, né, para lançar o avião do Brasil de volta ao crescimento, porque você se lembra, antes da crise o Brasil já tinha ali uma expectativa de crescimento em torno de 2%. E agora as projeções aí apontam para uma queda de 5%, 6% da nossa economia. Então a gente tem tudo aqui com essa circunstância que a gente está comentando, em sendo aprovado pelo Congresso, toda essa segurança jurídica que a gente quer dar para os investidores em todas as áreas, já que o governo tem essa mentalidade, né, de que é o setor privado que gera emprego, não é o poder público. O poder público tem que viabilizar, tem que não atrapalhar, tem que dar segurança jurídica para o empreendedor poder, de qualquer parte do mundo, vir aqui, né, e fazer esse investimento, e ter o seu lucro, e fazer com que gere riquezas, empregos aqui e arrecadação dentro do nosso Brasil, né, Zé Carlos? Então, é o que a gente tem feito aqui incansavelmente. E isso é ser gestor, né, Flávio? Porque a gente se qualificar como gestor num cenário positivo, onde tudo está dando certo, as coisas estão funcionando, é fácil, né? Tem uma frase do Warren Buffett, né? Eu quero ver quem sabe nada. Quando a maré está baixa, que a gente vê quem é que está nadando nu, né? Então, assim, ser gestor é isso, né? É olhar de frente, entender o que não está funcionando e ter coragem, autoridade, peito para fazer o que tem que fazer. Quer dizer, olha que interessante, o ministro Paulo Guedes percebeu... Se antecipar os problemas, né, Zé Carlos? Se antecipar os problemas, como o presidente Bolsonaro tem feito. Perfeito. Mesmo que isso vá contra ali a opinião da moda, a opinião do momento, ele não se preocupa com o resultado político disso, e faz aquilo que ele acredita que é o correto, mas também com o embasamento técnico, com o suporte técnico que é dado para ele na hora de ele anunciar alguma coisa e tomar uma decisão. É outra coisa que tentam rotular, isso aqui é da cabeça do Bolsonaro, é da política, não é da ciência. Agora, nesse momento de incerteza, é que ninguém, absolutamente ninguém, sabe exatamente, né, quais vão ser as consequências aí desse vírus, como é que trata, quando é que chega a vacina, você descartar alguma coisa só porque foi verbalizado pelo presidente Bolsonaro, isso é fazer política barata, é não se preocupar, né, com a saúde da população e se preocupar com a eleição. É tudo que ele não faz. Inclusive, no vídeo da fatídica reunião que foi autorizada a divulgação pelo Supremo, todo mundo pôde assistir lá da boca do próprio presidente. Olha, não estou preocupado com a reeleição, estou me lixando para a reeleição. Eu quero construir um Brasil aqui decente, eu quero combater o Covid, eu quero fazer com que a segunda onda do desemprego não seja mais massacrante do que a primeira da doença. Então ele é aquilo, genuíno, e é por isso que a população se identifica, e é por isso que ele está calando a boca de todo mundo que acusava ele de ser contra a pobre, por exemplo, quando ele dá aí um auxílio emergencial de R$600. R$600, né, Carlos? Ele praticamente triplica a renda de milhões, de dezenas de milhões de brasileiros que nunca viram isso na vida. O presidente conseguiu agora bancarizar essas pessoas. A Caixa Econômica Federal, esse trabalho brilhante que o Pedro Guimarães tem feito em frente à Caixa e toda a sua equipe, ele permite agora que o Brasil tenha uma linha direta com esses milhões de brasileiros que estavam invisíveis. Nunca foram vistos por nenhum governo passado. Então, o governo do presidente Bolsonaro faz pelas aquelas pessoas que precisam. E pode ter certeza, nós vamos aí aprovar no Congresso Nacional mais talvez 2 meses aí de auxílio emergencial com um valor um pouco reduzido. E não tenha dúvida que o governo está pensando em pegar essas pessoas que são atendidas pelo Bolsa Família, que são as pessoas mais pobres, e dar algum tipo de upgrade para que essas pessoas
possam sim, além de ter um valor um pouquinho maior todos os meses, possam construir a sua ponte, Zé Carlos, para saírem da dependência do Estado. Essa é a diferença. A gente não tem orgulho de falar que mais tantas milhões de pessoas estão cadastradas no Bolsa Família, não. A gente vai ter orgulho de falar, né, que tantas milhões de pessoas não precisaram mais do Bolsa Família, agora estão empregadas, estão caminhando com as próprias pernas. Essa é a diferença, né? Porque a gente tem que ensinar o sujeito a pescar, né, Flávio? Não é entregar o peixe, porque senão a gente forma um exército de pessoas que ficam vivendo à custa do Estado. Não é isso, não. É dar a oportunidade para a pessoa estudar, dar a oportunidade para a pessoa crescer. E, claro, num cenário que a gente está atravessando hoje de pandemia, aí faz todo o sentido do mundo a gente suportar. Nós somos uma nação, a gente está aqui para poder se ajudar, né? Que coisa boa. É isso. Falar aí que ninguém derruba o presidente Bolsonaro. Tá, pode ter certeza que ele está mais firme do que nunca. É aquela rocha ali que Papai do Céu forjou para permitir que o Brasil conseguisse sair, né, da direção que estava indo, Zé Carlos, daquele grande abismo do comunismo. Então, pode ter a convicção de que a gente está dando o nosso melhor e que mesmo que, né, haja toda essa força contra, né, que a imprensa a todo momento, quando o governo está indo bem, aí pega Flávio Bolsonaro para Cristo. É o que acontece toda hora. O governo não pode fazer algo de positivo que pega lá Flávio Bolsonaro, os filhos do presidente, e começam a massacrar. É para atingir o presidente. Posso falar com vocês com toda tranquilidade aqui. Eu não estou nem aí, eu estou nem aí para a imprensa, não estou nem aí para o que falam de mim. Eu tenho a convicção que eu estou aqui para ajudar o presidente Bolsonaro, fazendo a minha parte, representando o meu amado estado do Rio de Janeiro. Podia estar fazendo muito mais, né, se não fosse, né, um governador, né, tão ruim como esse tem se mostrado, que infelizmente eu tive a parcela, Zé Carlos, de responsabilidade na sua eleição, me arrependo, peço desculpas aos meus eleitores por isso, aqueles que acreditaram em mim, votaram nele, né, porque o Rio não merecia mais um governador como esse, ambicioso, né, desviando a sua finalidade, mais preocupado com o próprio umbigo do que com a população do Rio de Janeiro. Então, podem ter a convicção de que a gente tem tudo para dar certo, o Brasil tem tudo para dar certo. E se não fosse a vontade de Deus que desse certo, Zé Carlos, pode ter a convicção de que o presidente Bolsonaro nem estaria lá. A gente acredita. E, Flávio, o interesse de alguns governadores em manter essa história do fique em casa, de claro, ter um cenário caótico... Há interesse político. Além da vontade de você... Quebram o país. Quebram o país. Sim, eles querem, além de atacar o presidente, é porque a lei de licitações e contratos, ela prevê que em situações assim de calamidade, você tem um procedimento um pouco mais, aspas, frouxo. Frouxo. Isso. E aí fica mais fácil para roubar. Agora, que pena, né? Porque alguns vão para o jornal, para a televisão, para dizer que estão preocupados, mas o camarada se envolve em fraude de licitação. É brincadeira, né? É falta de consciência de tudo, né? E ainda querem botar no colo do presidente Bolsonaro como se fosse uma espécie de perseguição por parte dele, ordenando a Polícia Federal ou o Ministério Público Federal, né, que tome essas medidas. Não, gente, não pode ter essa conotação, os caras estão errando. É a obrigação desses órgãos fiscalizar e apontar os erros, formar o conjunto probatório e responsabilizar quem tem que ser responsabilizado. Não tem absolutamente nenhuma interferência ou dedo do presidente nisso, não. Não tem absolutamente, ele quer que as coisas deem certo. Então, assim, é dinheiro dos nossos impostos que tem para o bolso de alguém. Quem pode ser a favor disso? Ainda tem parte da imprensa que dá essa conotação e ignora o superfaturamento de medicamentos, o superfaturamento de todo equipamento médico que está sendo comprado de forma emergencial, como você falou, sem licitação. Então, assim, as autoridades fiscalizadoras estão de olho. Então, é loucura imaginar que todo mundo vai fazer como há 15, 20 anos atrás, que meter a mão, superfaturar tudo e acabou, e nada vai acontecer. Não, os tempos mudaram. O governo do presidente Bolsonaro está atento a isso, as instituições estão atentas a isso para tomar as providências. Perfeito. Flávio, tem um comentário aqui de um empresário muito feliz com o adiamento dos impostos que foi promovido pelo governo. Porque com essa situação de redução de receita, o governo permitiu que o imposto fosse postergado para 3 meses à frente. É uma medida de fazer com que o empresário tenha mais recursos no curto prazo para sobreviver até que as atividades sejam retomadas. Tá agradecendo aqui o apoio que foi dado. Fundamental. E no seu sentimento, quanto tempo... É claro que assim, é uma pergunta difícil, mas é meramente uma especulação. Quanto tempo você acha
que a gente consegue retomar as atividades no país. É claro que sim, não depende do governo federal, de novo, porque o STF atribuiu o poder aos municípios, aos governos locais, para definir quando retomar o comércio. Mas no seu sentimento, dado que já tem vários municípios no sul do país já voltando a funcionar, o Rio de Janeiro também voltando a funcionar, você acha que mais 30, 60 ou 90 dias a gente já consegue... Vários, assim, a pandemia ela vai impactando, né, cada cidade, cada localidade de uma vez, não no Brasil todo de uma única vez. Então a gente já vê aí em São Paulo, no Rio de Janeiro, por exemplo, que foram ali os epicentros, né, esses números de morte caindo bastante. Né? O número de infectados está subindo porque a gente está testando mais as pessoas e está constatando, está diagnosticando, né, em maior quantidade. Mas eu acho que, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, a região sudeste para baixo, eu acredito que vai ser mais ou menos isso. A gente já tem ali algo bastante reduzido nos próximos 30 dias. E a grande questão sempre é a seguinte, né, Carlos? É a capacidade do nosso sistema de saúde de absorver aí aqueles que precisem se internar. Né? Mas quanto mais passa o tempo, maior vão sendo as nossas esperanças de que vai surgir uma vacina, os medicamentos vão se comprovando, né, como eficazes. Até a questão da hidroxicloroquina aí, hoje, essa fake news de que os Estados Unidos, a FDA, proibiu os estudos, não foi nada disso, pelo contrário. Eles ampliaram, porque estava restrito aos hospitais, então ampliaram o uso da hidroxicloroquina, porque se não tem comprovação científica de nada ainda, nem de hidroxicloroquina, nem de nenhum outro remédio, é um fato que, na prática, isso tem dado certo, tem evitado que mais pessoas venham a óbito. Então a gente tem que abrir mão, não pode abrir mão disso. Se na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, não tinha soro para todo mundo, Zé Carlos, os soldados feridos, os enfermeiros, não é nem os médicos, enfermeiros, injetavam água de coco na veia dos soldados, né, para simular ali, para substituir o soro do nosso sangue, e isso funcionou. Anos depois é que você vai se comprovar se aquilo tem ou não tem que ficar, mas no momento é que tinha a mão, né, para evitar que mais mortes acontecessem. Então, que eu falo o seguinte, a gente pode voltar. Faço uma pergunta para você, para quem está nos assistindo. Qual é a comprovação científica que ficar em casa funciona mais do que você sair na rua de máscara, usar álcool gel na mão e evitar o contato? Não tem comprovação científica nenhuma. Quando você vai para a serra lá com a sua esposa, né, para ficar num clima agradável de montanha. Se você está com frio, você não bota um casaco, você não se protege, você não bota a calça. É a mesma coisa com o vírus. Está chovendo, você vai sair na chuva de sunga? Não vai, você vai usar o guarda-chuva, usar uma capa de chuva, você vai botar uma bola, você vai se proteger. Então, com o vírus é a mesma coisa. Então, não tem sentido, né, causar um dano tão grande na questão dos empregos e na sobrevivência, no ganha-pão das pessoas, por causa de um vírus que ninguém, de fato, conhece ainda. Mas há outras fórmulas que a gente pode lançar mão que não apenas ficar trancado em casa. Porque ficar trancado em casa, você está só adiando o problema. Em algum momento, ou você vai ser contaminado, ou você vai ter resistência àquele vírus. Você está só adiando o problema. Então, dessa forma, eu acho que a gente pode aí construir uma rampa de saída mais tranquila, sem esse radicalismo de fechar tudo e ficar todo mundo em casa. E eu acho que esse prazo de 30, 60 dias é razoável. Agora, os danos à economia, a retomada dos empregos, isso tudo, eu acho que a gente ainda vai pagar um preço caro por alguns longos meses. Né? Mas eu repito, quando você olha o cenário mundial, Zé Carlos, fala um país onde existe uma democracia consolidada, onde há um mínimo de segurança jurídica, onde há aí até o próprio câmbio agora nos ajudando com os investimentos externos aqui no Brasil. Ficou barato investir no Brasil. Então, assim, mais uma vez, cabe ao Estado criar essa segurança jurídica, porque os investimentos virão. O Brasil precisa muito de investimento em infraestrutura. É um governo que está ali a todo momento buscando parcerias com a iniciativa privada, facilitando o investimento. Então, assim, não tem como dar errado. Mas vai ser, se a gente esperava, nesse momento, sem o Covid, está aí crescendo 2%, 3% ao ano, já no ano que vem mais 4%, 5%, esse processo, sem dúvida alguma, deu uma desacelerada, né? Esse nosso trabalho foi adiado, mas não tenho dúvida que 21, 22, a nossa retomada vai ser muito mais forte do que outros países da América do Sul, por exemplo. Perfeito. Sairemos mais fortes disso, né, Flávio? E vamos trabalhar. Vamos trabalhar, porque, assim, como você muito bem colocou, não adianta ficar em casa, né? Porque assim, você só vai postergar um problema, é inevitável. Né? A gente precisa, inclusive, do ponto de vista médico, não sou médico,
mas já li vários artigos sinalizando que a gente precisa que as pessoas, de fato, tenham um contato com o vírus para que a população daqui a pouco, como um todo, esteja imunizada. Então, assim, não tem jeito. Era só o tempo da gente se preparar para poder achatar a curva e não ter um superatendimento, né, nos hospitais. Mas, a partir daí, vamos retomar e vamos voltar a trabalhar. Né? Então, vamos, de maneira geral... Diga, só precisa de paz para trabalhar, mais nada. De maneira geral, assim, a gente vê o empresário, ele estava muito preocupado, mas já está voltando a trabalhar. Nós, brasileiros, somos um povo otimista, né? A gente acredita, nós somos empreendedores, a gente tem um governo otimista, mas sem ser leviano, um governo otimista com o pé no chão. A gente percebe, a gente tem segurança no que a gente fez, no que a gente... em vocês que estão tocando o projeto agora. Contem com o nosso apoio. Flávio, a gente fez uma pesquisa, eu me dei o trabalho, a Oliveira Carvalho se deu o trabalho de mensurar a avaliação do governo Bolsonaro no âmbito dos nossos 1.300 clientes. A satisfação é de 99,9%. Porra, graças a Deus. A nossa empresa... a nossa Quando empresa, não é o Ibope e o Datafolha que fazem a pesquisa, o resultado é esse. Pelo Datafolha, Vossa Excelência não seria senador. Eu não seria senador, o presidente perdia para todo mundo no segundo turno. Né? Então, continue apoiando o presidente Bolsonaro. Tá? Não acredite nessas fake pesquisas, não, porque o povão, né, quem mais precisa, o trabalhador, está com a gente. É verdade, é verdade. E com relação ao Covid, o Flávio, é interessante, porque a gente vê muita gente fala, poxa, o presidente está recomendando hidroxicloroquina. Peraí, assim, se a gente não tem nada melhor, não enche o saco. Assim, me desculpa aqui o tom coloquial da conversa. Assim, ou você apresenta um projeto melhor, uma ideia melhor, ou então você faz o que precisa ser feito. Então, assim, é o que temos para hoje. A Índia, por exemplo, você pegar a quantidade de... Flávio, a quantidade de pessoas que moram na Índia, um dos países mais populosos do mundo, usaram lá hidroxicloroquina. Você já viu a quantidade de pessoas que têm lá o Covid na Índia? Estão nadando de braçada em relação a isso. A Índia é um país que o saneamento puxa vida, é tétrico, o negócio não funciona. Assim, vamos fazer o que tem que fazer. Eu acho que o que eu desejo é que os nossos empresários vejam menos televisão, sabe? A gente tem que praticar o conceito de informação seletiva. Eu preciso escolher qual é a informação que eu quero ter acesso para não ficar contaminado. Porque senão a gente fica ouvindo esse monte de gente chateada porque o governo tirou parte significativa da verba de comunicação. Aliás, parabéns, né? Porque todos os governos da República até hoje investiram sobremaneira. Se a gente pegar o relatório resumido de execução orçamentária para ver o gasto com propaganda institucional do governo, a gente vai ver um decréscimo gigante. Então, assim, é mais uma evidência que o governo não está preocupado com a sua imagem, está preocupado em fazer o que tem que ser feito, né? Porque você tirar o dinheiro dos veículos de comunicação, do ponto de vista político, isso podia ser um tiro no pé, não é verdade? Porque você está deixando de dar dinheiro para essa galera. Isso tem sido um comando do presidente Bolsonaro. Ele quer economizar dinheiro em tudo, inclusive na propaganda, que é aquilo que qualquer político precisa ter uma imagem boa. As pessoas precisam que o governo tem feito de bom. E ele abre mão disso. Aí eu acho que até cabe até uma discussão. Eu falo um pouquinho com ele que ele podia afrouxar um pouquinho esse botão, porque o governo precisa informar a população tudo que está sendo feito até para acalmar a população. Para falar, olha, não é esse monstro todo que estão pintando. Óbvio que a quantidade de mortes é absurda, mas eu acho que no futuro ainda vai ser possível, Zé Carlos, se constatar de que grande parte das pessoas que estão falecendo já possuíam doenças pré-existentes, talvez ali a gente vai ter um segundo momento de pessoas que possuem doenças que precisariam ali de um tratamento eletivo, uma cirurgia, um transplante, que por medo de ir a um hospital e pegar Covid, estão deixando de fazer, e esses problemas de saúde estão se agravando. Portanto, a gente pode ter um segundo momento de mais mortes que não sejam diretamente relacionadas à Covid, mas indiretamente acabam sendo. Quer dizer, olha só como é que você põe na balança qual é a melhor posição a ser tomada. Vamos reabrir, vamos pegar esse pessoal que precisa fazer essas cirurgias eletivas, e botar para andar, fazer um mutirão, e voltar à normalidade daquelas pessoas que precisam cuidar da saúde, ou vamos continuar com essa preocupação em seguir esse isolamento, fica todo mundo em casa e morre em casa. Morre de infarto, morre aí de complicações diversas. Então,
é uma conta que não é fácil de fechar e, na minha opinião, tinha que sim ter uma campanha, um investimento por parte do governo um pouquinho maior para que a população ficasse mais bem informada. Porque se você liga na Globo, liga na Globo News, você entra em pânico. Tem vontade de pular pela janela. O mundo vai acabar amanhã. Né? Ferrou, acabou a fim. E aí, quando você se desintoxica e fica 1, 2, 3 dias sem botar nesse canal, ouvindo outras coisas, buscando outras fontes, você vê que há esperança, você vê que há alternativa, e você vê que o Brasil não está tão mal em relação a outros países do cenário mundial. Flávio, a obrigação do veículo de comunicação, qualquer que seja ele, é reportar os dois lados. Seja você a favor ou contra, reporta o fato. Porque aí nós é que vamos escolher o que a gente vai, para qual lado eu vou. Mas assim, faz questão. A gente vê que a narrativa é construída de forma proposital para enfraquecer o governo. Mas, senador... Os analistas políticos, os caras fazem análise com fígado, não fazem com cérebro. Aí eles sempre erram. É verdade. Flávio, a gente já está encerrando aqui. Eu quero te agradecer demais. Eu sei que a sua agenda é super concorrida. Eu vejo seu trabalho há muitos anos, o comprometimento verdadeiro de fazer o melhor para o nosso país. Não depende só de você. Infelizmente, a gente vive num regime que depende muito do parlamento, a gente sofre a influência do judiciário. Mas eu creio que quando a gente faz as coisas, a gente acredita que está agindo de acordo com o nosso propósito, que a gente tem um alinhamento de pensamento e ação, as pessoas percebem a verdade, sabe? Porque, de alguma forma, não dá para você enganar as pessoas durante muito tempo. Né? E a gente percebe, se eu tivesse que definir numa palavra, o que foi feito até agora, eu diria autenticidade. Ninguém esperava que o nosso presidente não falasse palavrão quando fosse eleito. A gente esperava que ele fizesse exatamente o que ele está fazendo. Então, nós da comunidade empresária, nós executivos de empresas, a gente está vendo o esforço e conte com o nosso apoio para o melhor do nosso país. Quem chegou aqui agora e não conseguiu acompanhar o início da nossa live, ela vai estar disponível daqui a pouco aqui no nosso Instagram e vai estar disponível também na página da empresa, www.oliveiraecarvalho.com. Quero agradecer, então, a nossa audiência, agradecer aos empresários que fazem da Oliveira e Carvalho uma empresa referência hoje na República, em especial no segmento de recuperação de impostos. E um agradecimento muito especial a você, Flávio. Conta com a gente. Nós somos nacionalistas, nós acreditamos que o país está no rumo certo e, de mãos dadas, a gente vai conseguir. Muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite e daqui a alguns... Voltou uma travadinha agora aí, mas voltou. Zé Carlos, Tá me vendo bem agora aí? Eu que agradeço a oportunidade. Eu queria só deixar uma mensagem para todo mundo de otimismo também. Acreditem no presidente Bolsonaro. Empreendedores, acreditem no nosso país. Tá? Não façam projetos aí, planejamentos, planos de negócio, pensando em sair do Brasil. Não vai ser necessário. A oportunidade está aqui. A gente está construindo todas as pontes necessárias para que isso aconteça com toda a segurança jurídica para quem quer investir, quem acredita no Brasil. Eu quero pedir a todos aí que já estão com a gente há bastante tempo, principalmente, Zé Carlos. Mais uma vez eu insisto, o momento não é de medidas drásticas, de partir para dentro de instituições. O momento não é para... O Brasil não precisa disso agora. Por mais que às vezes dê vontade de xingar um, xingar outro, por mais que a gente perceba às vezes alguns sinais de que há algo estranho no ar, o momento nosso é de dar o voto de confiança às instituições, de dar o voto de confiança às autoridades. São todas pessoas maduras, conscientes da responsabilidade que têm, cientes de que, havendo qualquer ruptura, qualquer desrespeito à Constituição Federal, que é quem tem que guiar o nosso país, quem vai pagar o pato vai ser o próprio povo, vai ser o brasileiro. Seria, nessa hipótese, um processo completamente drástico, duro e traumatizante. Então, a gente tem que, a todo momento, não poupar esforços, Zé Carlos, para que haja essa sincronia, haja esse entendimento, que se reduza essa desconfiança, porque não há razão para desconfiança entre as instituições. Então, essa mensagem que eu queria passar aqui, não adianta passar para radicalismo, de querer fazer as coisas com as próprias mãos, por mais que dê vontade de vez em quando. A gente tem uma legislação que está sendo observada, a gente tem uma Constituição
né, que rege todos Senador, os poderes, a gente tem pessoas perdão, que são responsáveis.